Bem, então hoje é a nossa terceira aula de Química Geral Inorgânica, né? As duas primeiras aulas foram conteúdo teórico, então agora a gente vai falar, vou mostrar a resolução de alguns exercícios, né? Então eu peguei 5 exercícios do Enem e eu vou tentar apresentar para vocês aqui como que faz a resolução de cada exercício. Se surgir alguma dúvida, vocês podem me perguntar, né? Porque hoje é o dia de vocês perguntarem, né? Mesmo. E eu não sei, como eu comentei, né, não sei como os outros professores fazem, né, as aulas de resolução de exercício, mas eu tentei pegar aquilo que mais cai na prova, né, eu dei uma olhada, né, nas provas anteriores, selecionei 5 exercícios aqui e eu vou fazer passo a passo com vocês. Por exemplo. Então, o que acontece? Então, são 5 exercícios, né? Tem esse exercício aqui, tem outro aqui, tem um terceiro, quarto, quinto. No Enem, do que eu estava olhando, né, cai bastante questões relacionadas à separação de misturas, né? Então, na primeira aula a gente viu o que era uma mistura, o que era uma substância pura e tal. Na segunda aula a gente já viu um pouco sobre as propriedades das substâncias, da matéria, e também alguns conceitos sobre separação. Só que no Enem as questões são mais contextualizadas, né? Então eles caem muito mais conteúdo relacionado à separação de misturas, né? Então, por exemplo, nessa questão do Enem aqui de 2011, ela fala o seguinte: que certas ligas de estanho e chumbo com composição específica formam um eutético simples. O que era eutético? Uma mistura eutética é aquele tipo de mistura em que a temperatura de fusão dela é constante, então ela se comporta como uma substância pura. Então, o que significa que uma liga com essas características se comporta como uma substância pura, com um ponto de fusão definido, no caso 183 graus Celsius. Essa é uma temperatura inferior mesmo ao ponto de fusão dos metais que compõem esta liga. O estanho puro funde a 232 graus Celsius e o chumbo puro a 320 graus Celsius, o que justifica sua ampla utilização na soldagem de componentes eletrônicos, em que o excesso de aquecimento deve ser sempre evitado. Então, de acordo com as normas internacionais, os valores mínimos e máximos da densidade para essas ligas são de 8,74 gramas por mililitro e 8,82 gramas por mililitro, respectivamente. As densidades do estanho e do chumbo são 7,3 gramas por mililitro e 11,3 gramas por mililitro, respectivamente. Então, um lote contendo 5 amostras de solda estanho-chumbo foi analisado por um técnico, por meio da determinação de sua composição percentual em massa, cujos resultados estão mostrados no quadro a seguir. Então, o que o exercício fala? Que você tem uma liga que ela é formada por estanho e chumbo, que são dois elementos diferentes, sendo que o estanho ele tem uma densidade de 7,3 gramas por mililitro, e o chumbo ele tem uma densidade maior, que é uma densidade de 11,3 gramas por mililitro. E que existe, de acordo com a norma internacional, a liga ela deve ter uma densidade padrão que varia de 8,74 até 8,82. E no quadro aqui, ele mostra que então, são 5 amostras com percentual variado, percentual variado de estanho e de chumbo. Então, essa amostra ela representa 5 ligas diferentes, em que existe uma variação do percentual de estanho e chumbo. Então, você tem que percentual de 60%, de 40%, a porcentagem de 62% e assim por diante. Cada, então, cada uma dessas amostras ela vai ter uma densidade específica, né? Porque se uma liga ela tem uma porcentagem maior de chumbo, como essa liga da amostra 1, ela tem 40% de amostra de porcentagem de chumbo. Então ela vai ter uma densidade maior do que a amostra 2, que tem apenas 38%.
Então, o exercício ele pede, com base no texto e na análise realizada pelo técnico, as amostras que atendem às normas internacionais são. Então, esse exercício aqui, a gente vai, ela envolve o conceito que é de densidade, né, que a gente viu na segunda aula das propriedades das substâncias, tinha a densidade. Densidade é massa dividido por volume. E cada substância ela tem uma densidade específica. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma liga metálica que é formada por dois elementos, cada um com uma densidade específica. Então, a gente precisa saber qual dessas amostras aqui ela atende ao padrão internacional. Ou seja, que ela tem que ter uma densidade que esteja compreendida entre o valor de 8,74 e 8,82. E aí, eu resolvi o exercício da seguinte forma. Aqui vai mais o conceito matemático, né? Então, é preciso saber trabalhar um pouco com sistemas de equações matemáticas. Então, eu pego aqui, ó, 7,3, que é a densidade de estanho, multiplicado por x, mais 11,3, que é a densidade do chumbo, que vai ter que dar então, eu coloquei a equação igual a 8,74, que é a minha densidade mínima, né, que é exigida pela norma. Então, o x ele representa um percentual, uma proporção. Então, qual percentual ou qual a proporção que eu tenho que ter de estanho e qual a proporção que eu tenho que ter de chumbo para que eu tenha uma liga no final que atenda essa condição de 8,74 de densidade. Então, x mais y tem que ser igual a 1. Então, são um sistema de equações, eu tenho duas incógnitas aqui e é fácil de resolver. Basta eu isolar, na segunda equação eu isolo o x, né? Eu passo o y para o outro lado da equação, né? Fica x igual a 1 menos y. E eu substituo essa equação que encontrei aqui na primeira equação. Então, eu substituo aqui o 1 menos y nessa primeira equação aqui. Então, fica 7,3 vezes 1 menos y, mais 11,3y, que é igual a 8,74. Fazendo a distributiva aqui, multiplicando 7,3 por 1 e por menos y, então eu tenho esse resultado aqui. Então, eu faço menos 7,3 mais 11,3, que dá 4y, né? E passo 7,3 para o outro lado da equação, que dá 1,44. Dividindo por 4 nos dois lados da equação, eu tenho que y é igual a 0,36. Essa aqui é a porcentagem na forma decimal. Então, eu converto aqui, multiplicando por 100, eu transformo em porcentagem mesmo. Então, eu tenho esse resultado aqui, né, que seria, corresponderia a qual a porcentagem mínima de chumbo que eu tenho que ter nessa minha liga para que atender a exigência aqui da densidade final de 8,74. E também eu tenho a densidade máxima, né, que é a densidade de 8,82. Então, eu repito o mesmo processo, né, tem outro sistema de equação, repito o mesmo esquema de contas aqui e multiplicando por 100 dá 38%. Então, eu tenho esses dois valores aqui de 36% de chumbo, que é a porcentagem mínima, ou 38% de chumbo, que é a porcentagem máxima. Então, eu tenho que procurar na tabela aqui qual a amostra que tenha valores para chumbo que esteja entre 36 e 38. Então, no caso aqui, seria a amostra 2, que corresponde ao valor de 38%, e também a amostra 4 também, que ela está entre 36 e 38. Então, se fosse marcar a resposta, seria a resposta, para essa pergunta, seria a resposta C, né? Seria 2 e 4. Eu não sei, esse foi o método que eu resolvi, né? Eu desenvolvi essa equação aqui e resolvi desse modo, mas também tem outro método de resolução para essa equação, né? Para esse problema, que basicamente consistiria em calcular a densidade da amostra 1, da amostra 2, da amostra 3, da 4 e da 5. Né? Porque se eu tenho a densidade de cada um dos elementos, se eu tenho a densidade do estanho e tenho a densidade do chumbo, e eu tenho o percentual aqui, basta multiplicar, né, 0,6, que seria a porcentagem na forma decimal. Então, 60% de estanho. Então, seria 0,6 vezes a densidade do estanho, que é 7,3. Mais 0,4, que é 40% da densidade aqui do chumbo.
Então, para a amostra 1, eu tenho uma densidade final de 8,9 gramas por mililitro. Então, para a amostra 2 também, o mesmo esquema. Tem uma porcentagem aqui para o estanho de 62%, né? Então, eu multiplico 0,62 vezes 77,3 gramas por mililitro. Então, eu multiplico 38%, no caso que fica 0,38, vezes 11,3, que dá uma densidade de 8,82. Eu não sei se vocês estão acostumados a fazer essa conversão, né, da densidade, da porcentagem dessa forma de 62 para 0,62. Mas você pode aplicar uma regra de 3 também, daria para você chegar nesse 0,62. Né? Então, para a amostra 3 também é o mesmo esquema, então é só ir calculando a porcentagem vezes a densidade do elemento, da substância aqui, de cada uma delas, somar e você tem a densidade final. Né? E isso para cada uma das amostras, né? Então, para saber qual que são as amostras que atendem ao padrão internacional lá, então a gente tem que verificar cada uma dessas densidades, qual delas está compreendida entre esse intervalo de 8,74 e 8,82. Então, por exemplo, a densidade da amostra 1, ela tem 8,9, né? Então ela é maior do que a densidade padrão. 8,82 bate igualzinho com a densidade aqui padrão. A 8,7 fica abaixo de 8,74, não serve. 8,78 8,78 está compreendido entre essas duas densidades, então ela serve também. E 8,94 ela ultrapassa o valor aqui de 8,82, então ela não serve. Então, novamente, pelo esse segundo método, então as duas amostras corretas seriam essa segunda amostra aqui e a amostra 4. E, nesse caso, a resposta final correta seria a resposta C, né, entre C. E aí, eu não sei, ficou meio claro? Ficou meio confuso? Ai, professor, eu sou ruim em conta, então meio que ficou confuso para mim entender o que foi feito aí. Tá. Digamos aqui, ó. Então, assim, o exercício, ele fala o seguinte, que existe uma liga que ela é formada, a liga ela é uma mistura de substâncias. Uma liga é uma mistura de substâncias metálicas, que ela é formada por estanho e chumbo, né? O estanho, ele tem uma densidade de 7,3 gramas por mililitro. E o chumbo, ele tem uma densidade de 11,3 gramas por mililitro. Então, o exercício ele quer saber qual das amostras aqui, cada uma da amostra que ela tem um percentual variável que está em chumbo. Então, qual das amostras aqui que atende ao padrão aqui ao padrão internacional? Ou seja, assim, eu quero uma liga metálica que ela tenha uma densidade final que seja no mínimo de 8,74 e uma densidade máxima de 8,82. Então, no exercício, consiste basicamente a gente calcular a densidade de cada uma dessas amostras aqui, ó. Tem a amostra 1, a amostra 2. Eu calculo a densidade dessas amostras para saber qual delas está em conformidade com esse padrão aqui. Então, digamos aqui, ó, na tabela, ela vai dar a amostra 1, que tem 60% de estanho e 40% de chumbo. Se eu sei a porcentagem de cada um dos elementos, e eu também sei qual a densidade de cada um deles, eu posso calcular diretamente a densidade final dessa liga, dessa amostra 1. Então, por exemplo, 60% é a mesma coisa que 0,6. Você consegue entender? Até aí eu tô entendendo. Tá. Então, por exemplo, a amostra 1 ela é formada por 60% de estanho. Então, 60%, aqui na hora de fazer a equação aqui, né, de calcular aqui na expressão, eu passo os 60%, eu transformo em 0,6, que é basicamente a mesma coisa.
Só que eu estou escrevendo a porcentagem na forma decimal. Aqui ela está na forma de porcentagem mesmo e aqui ela está na forma decimal. Então, é 0,6% do quê? Né? De estanho. E qual que é a densidade do estanho? A densidade do estanho é dada aqui no exercício, que é 7,3. Beleza? Então, eu multiplico a densidade do estanho pela porcentagem. E eu somo pela porcentagem de chumbo vezes a densidade do chumbo. Então, aqui na amostra 1 é 40% de chumbo. 40% é a mesma coisa que 0,4, certo? E eu multiplico isso pela densidade do chumbo, que é dado aqui também no exercício, que é 11,3 gramas por mililitro. Então, fazendo essa conta aqui, multiplicando 0,6 vezes 7,3 mais 0,4 vezes 11,3, eu consigo descobrir qual que é a densidade da minha amostra, né, que é da minha liga metálica. E aí eu tenho que comparar com os valores padrão que foram dados no exercício. Quais são os valores padrão que atendem à norma internacional? De acordo com a norma internacional, a minha liga metálica ela deve ter valor mínimo de densidade de 8,74 e um valor máximo de 8,82. Então, para cada amostra, eu calculo a densidade de cada amostra e depois comparo. Ah, está maior do que o padrão internacional? Está inferior? Entendeu? E eu vi Agora que, eu entendi. então, por exemplo, na densidade da minha amostra 1, dá 8,9 gramas por mililitro. Ela atende a norma? Não. Por que não atende a norma? Porque a norma diz que a minha densidade tem que ser no máximo 8,82. E 8,9 é superior. É mais do que, é mais do que o padrão. Portanto, essa amostra não atende a norma padrão, a norma internacional. Então, ela é excluída. Na amostra 2, eu tenho um valor aqui de 8,82. É exatamente o mesmo valor que aparece ali referenciado no padrão internacional. A amostra 3 fica com valor inferior. E a amostra 4, ela atende o padrão, porque ela está entre 8,74 e 8,82. Então, está nesse intervalo, então ela serve. A amostra 5, ela não serve, porque ela não ultrapassa o valor limite permitido. Então, a densidade, então, no caso aqui, é só você pegar o valor percentual aqui, multiplicar pela densidade de cada um dos elementos. No caso aqui, você pega 60%, multiplica pela densidade do estanho, soma pela porcentagem de chumbo, multiplicado pela densidade do chumbo. E aí você consegue descobrir qual que é a densidade final de cada uma das amostras. Sabendo a densidade final de cada uma das amostras, basta você comparar com um padrão internacional, que é dado num exercício ali. E aí você comparando, você vê se o valor fica acima, se ele está dentro do intervalo ou se ele fica abaixo do intervalo. Aqueles valores que são discrepantes, você separa, não serve, e você seleciona um caso que seria só o 2, a amostra 2 e a amostra 4 que atendem, né, esse padrão internacional. Nesse método que eu resolvi aqui, talvez fique um pouco mais confuso, porque tem um sistema de equações aqui, né, não sei se ficou tão claro, né, mas esse método não foi eu que resolvi, e esse método 2 que eu vi de uma resolução na internet. Deu para entender, mais ou menos? Deu sim, professor. O segundo método é um pouco mais simples mesmo, né? Deu sim, professor. Deu para entender. Tá. É que esse exercício aqui ele é de química, mas tem muito mais conteúdo de matemática, né? Mas era só aquele ali que envolvia a conta mesmo. Nesse exercício aqui ele fala o seguinte: entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio, que, em meio alcalino, forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. Método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é e aí aqui tem cada um dos métodos de separação. Acho que no PDF, na aula anterior, também eu tinha explicado cada um desses métodos, né?
tanto de flotação, levigação, ventilação, peneiração e centrifugação. E aí uma coisa interessante na prova do Enem é que as perguntas são contextualizadas, né? Então as perguntas não são jogadas simplesmente, então ele dá um contexto, né? E nesse caso que ele fala sobre o tratamento de água, né? Que envolve separação de substâncias, né? Em diversas etapas. E, né, no tratamento de água é adicionado sulfato de alumínio, ele promove uma coagulação e formação de flocos, né? Que é a agregação das partículas que estão em suspensão no meio líquido. Então, você pensa ali, água captada do rio, né? Ah, eu coloquei um esquema aqui, ó. Por exemplo, nessa primeira imagem aqui, na parte superior do slide, eu coloquei aqui um esquema geral de como que funciona uma estação de tratamento de água, né? Então, a água é captada do rio, né? Porém, essa água, antes de ser distribuída para a população, ela precisa passar por um tratamento, porque essa água ela contém contaminantes, contém matéria orgânica, micro-organismos, né? E então você precisa, primeiramente, tratar essa água, remover esses contaminantes, esses materiais particulares que estão em suspensão, para depois distribuir, né, efetivamente. Então, na primeira etapa, é adicionado sulfato de alumínio, para promover a coagulação e formação de flocos. Os flocos são, na verdade, agregados, né? São agregados de matéria orgânica, ali, de partículas que estão em suspensão. São partículas que estão em suspensão, elas são muito pequenas. Então, você adiciona o sulfato de alumínio e ela promove uma formação de aglomerados maiores, né? Essas partículas vão se aderindo e vão formando agregados cada vez maiores. Então, o sulfato de alumínio ele é um sal, né? Que é esse sal branco aqui. E nessa imagem aqui, dá para vocês separarem bem aqui como que acontece esse processo. Então, nesse primeiro recipiente, você tem aqui a água, e essa água está meio turva, né? Essa também uma turbidez, né, que chama, né? Isso significa que existem partículas em suspensão no meio líquido. E quando é adicionado o sulfato de alumínio, essas partículas vão se aderindo, formando agregados maiores, que depois se depositam no fundo de recipiente. E aí você tem essa remoção das impurezas, das partículas que estavam em suspensão, que elas se decantam, né? Porque elas vão se aglutinando. E, de acordo com o esquema aqui, depois que existe essa formação, adição de sulfato de alumínio e a formação desses aglomerados, essa matéria orgânica ela se decanta no fundo do tanque um tanque que contém a água, né? Depois, essa água ela passa por um processo de filtração, né? Com areia e seixos também, às vezes tem carvão ativado, né? Então, se você tem moléculas ali que sejam contaminantes, essas moléculas elas ficam retidas, né? Por meio principalmente do carvão ativado, né? Porque a água passa pelos poros do carvão ativado e as partículas, as moléculas ficam retidas ali no carvão ativado, também nesse sistema de filtros, né? Depois, na etapa, a última etapa, que existe a desinfecção e fluoretação. A desinfecção é feita geralmente com adição de cloro, né, se não me engano, que serve para eliminar os micro-organismos que estão na água, né? E também a adição de flúor também. E depois essa água é enviada para o reservatório e é distribuída, né, para consumo. E aí, então são 4 etapas aqui basicamente, né? Tem a coagulação, decantação, filtração, desinfecção. Esse é um esquema geral, mas também a gente pode encontrar um sistema um pouco diferente, né? Que depois da adição do sulfato de alumínio, você tem aqueles aglomerados, né? Você tem aqueles flocos ou esses agregados, né? De matéria que estão suspensas no líquido e você adiciona ar, né? Bolhas de ar no fundo do líquido, que essas bolhas de ar, elas carregam, elas arrastam esse material particulado, esses agregados que estão em suspensão no líquido. Então, essa bolha de ar, então essas bolhas de ar são injetadas no fundo do recipiente, fazendo com que o material agregado que ele vá para a superfície do meio líquido, né? E a partir daí você tem a separação aqui também. Então, nesse caso, você não teria a decantação, né? Você teria um outro sistema aqui um pouco diferente. No caso, depois de você adicionar o sulfato de alumínio, você formou lá os coágulos aqui, os agregados,
você adiciona ar, essas bolhas de ar se aderem a essas partículas aqui em suspensão no meio líquido, partículas sólidas, né? Então essas partículas são arrastadas até a face superior aqui, até a superfície do meio líquido. E depois você consegue separar facilmente, né? Essa matéria orgânica que estava em suspensão aqui no meio líquido, ela é arrastada para a superfície aqui e depois é removida. Que esse aqui representaria o esquema da flotação, né? Não sei se vocês lembram o conceito de flotação, que também era um método de separação de substâncias, né? Porém, no material que eu tinha disponibilizado para vocês, eu tinha dado uma definição que era um exemplo que envolvia a separação de serragem e areia. Você adicionava água, né? A serragem ficava na superfície do meio líquido, né? Porque a serragem tem uma densidade menor, e a areia ficava no fundo do recipiente, porque tem uma densidade maior, né? Só que nesse caso, é um tipo de flotação aqui que envolve não o uso de água, mas o uso de bolhas de ar, né? Porque você tem as bolhas de ar, elas arrastam as partículas sólidas que estão em suspensão até a superfície do líquido, certo? Então, qual seria o método que seria correspondente ao processo aqui para separar, retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderíveis? Então, vocês lembram o que era levigação? Levigação era, o principal exemplo era separar o ouro de sedimentos, né, que estão no fundo do rio. Você utiliza a água para fazer essa separação, então não serve. A ventilação, ela serve para você separar materiais que têm densidade baixa, né, tem densidade leve. Você utiliza o vento ali e consegue separar facilmente, então também não serve. A peneiração é para separar materiais sólidos que tenham densidades diferentes, né, que tenham diâmetros diferentes. E a centrifugação é uma espécie de decantação forçada, que você coloca os frascos dentro de uma máquina, essa máquina acelera, ela rotaciona, né, acelera ali as partículas, e as partículas sólidas presentes no frasco, ali, elas se depositam no fundo do frasco, né, então também não seria essa. Então até daria para resolver essa questão por exclusão, né, e a única possível seria a resposta alternativa A, né, que seria a flotação. Então, que é esse método que você tem de utilizar bolhas de ar para você arrastar, né, ou elevar, conduzir essa partícula sólida que está em suspensão líquida, conduzir ela até a superfície do meio líquido, né. Não sei se ficou muito bem explicado. Tem alguma dúvida, alguma coisa em relação a essa questão? Sobre sistema de tratamento de água? Ana? Sobre flotação, a professora uma vez deu o exemplo com essa mesmo, explicou com esse mesmo exemplo da água e do sulfato de alumínio. É. Então, o sulfato de alumínio ele é adicionado na primeira etapa de tratamento de água, né? Porque na água, quando ela é captada do rio, você tem partículas em suspensão. São partículas bem pequenininhas que estão em suspensão no meio líquido. Tá ali. Tanto é que você pega a água do rio, você vê que ela é meio turva, né? Tem uma certa turbidez. E essa turbidez, que é tipo de água suja, aparência de água suja, ela é provocada por essas partículas em suspensão. Então, quando você adiciona o sulfato de alumínio, essas partículas se agregam, né? Elas estavam todas separadas no líquido. Então, elas se agregam, formando agregados maiores, né? Esses flocos, essas espécies de flocos, né? Que é esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês aqui na imagem. Então, as partículas estavam todas dispersas no meio líquido, então, adicionando sulfato de alumínio, elas se agregam, e a tendência é que elas se depositem no fundo do recipiente. E aí você utilizaria simplesmente o método de decantação para você separar essa fase sólida da fase líquida. Mas, como existem variações no sistema de tratamento de água, às vezes ao invés de uma decantação, você tem a flotação, né? Que ao invés de o material se depositar no fundo, que seria a decantação, você tem esse material sendo conduzido até a superfície da fase líquida, né? E sendo removido aqui na própria superfície, né? Isso tem a ver muito com o que eu estudo, né? Que eu estudo engenharia ambiental e a gente estuda bastante. Eu não estudei nessa matéria, mas ainda a gente vai estudar sistema de tratamento de água e de esgoto, né?
que é um conteúdo que cai bastante na forma de contextualizado, né, nas questões do Enem. Geralmente aparece isso e é importante vocês terem uma visão geral de como que funciona, né, um sistema de tratamento de água, um sistema de tratamento de esgoto, porque quando você vai ler a questão do Enem às vezes tem um texto grande, né, e aí ela vai, pelo menos você já tem um discernimento de como que funciona, né, e aí vocês conseguem responder com mais facilidade. Sim, sem certeza mesmo, sem dúvida. Beleza. E aí, tá, vamos para a próxima questão. Então, o principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação de hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. Então, eu tenho aqui a reação química, né, do cumeno mais o oxigênio, que é catalisado, formando hidroperóxido de cumila, que depois reage formando fenol mais acetona. Então, considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação de misturas em escala industrial é a. Então, aqui tem a filtração, ventilação, decantação, evaporação e destilação fracionada. Eu sei que vocês não estudaram ainda química orgânica, né? Imagino. Acho que vocês vão ver isso só depois, né? Mas aqui não faz tanta diferença saber a química orgânica aqui, né? Porque é só mais um contexto que eles dão aqui. Então, por exemplo, o fenol, que é formado aqui, ele é formado aqui por uma hidroxila ligada a um anel benzênico, né? Aí você tem um grupo funcional chamado de fenol. A acetona aqui, que é um átomo de oxigênio ligado a uma cadeia carbônica, né? Ligado por ligação dupla, né? Então você tem a acetona, que é bastante comum se utilizar para remover esmalte, né? Então, como eu sei que vocês não estudaram essa parte química orgânica, algumas das propriedades importantes que servem para a gente resolver esse exercício seria conhecer a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição de cada uma dessas substâncias formadas. Então, queria saber aqui, o exercício quer saber qual seria o método mais adequado para a gente separar o fenol da acetona, né, que possa ser utilizado em escala industrial. Então, por exemplo, a acetona, em temperatura ambiente, ela encontra-se no estado líquido, né, que a temperatura de fusão dela é de menos 95 graus Celsius, a temperatura de ebulição é de 56 graus Celsius. No final, a temperatura dele de fusão é de 41 graus Celsius e a temperatura de ebulição é de 182 graus Celsius. Então, baseando nessas temperatura de fusão e temperatura de ebulição, vocês podem propor qual seria o método mais adequado para a gente separar essas duas substâncias. Lembrando que a acetona ela é mais volátil, né? O que significa que ela se evapora com bastante facilidade. Então, qual seria o método que, não sei o que vocês acham, mais adequado para a gente separar o fenol da acetona? Você acha que seria a filtração, ventilação, decantação, evaporação ou destilação fracionada? O fenol é líquido, gasoso, como que é? Então, o fenol, em temperatura ambiente, né, que geralmente, sei lá, 25, 30 graus Celsius, ele vai estar no estado sólido, porque ele só passa para o estado líquido a 41 graus Celsius, né? E a acetona, em temperatura ambiente, ela está no estado líquido. Tem uma informação importante que a acetona, ela naturalmente ela passa do estado líquido para o estado gasoso, né? Estado de vapor. Porque vocês reparam quando vocês vão usar a acetona, ela evapora com bastante facilidade, né? Então, com base nessas propriedades químicas, melhor, propriedades físicas das duas substâncias, qual tipo de separação vocês proporiam para esse caso? Tem uma ideia? Lembrando, a filtração serve para a gente separar
uma mistura que é formada por uma substância em estado sólido e do meio líquido. Então, você passa por um frio, você consegue separar esse sólido do líquido. A ventilação, ela serve para separar materiais com densidade leve, né, com densidade bem leve, assim, que possa ser separado pelo próprio ar. A decantação é baseada na diferença de densidade das substâncias. E, geralmente você tem uma substância em estado sólido ali, no meio líquido, numa mistura líquida, e ela se decanta e se deposita no fundo. Aí tem a evaporação e a destilação fracionada, assim. Você tem uma ideia? A resposta tá no chat. Ó. É, é aí, pode ser aí. Evaporação, vocês acham que não? Porque, Eu pensei em vaporização, mas a acetona evapora, né? Mas eu não sei é, se o fenol evapora, então eu acho que pensei mais na destilação mesmo. a destilação, então, você utilizaria uma fonte de calor ali, né, para evaporar uma das substâncias e fazer a separação, né? Por exemplo, você tem o fenol e a acetona. Você aquece as duas, a mistura. A acetona, por ter uma temperatura de ebulição inferior, ela, entre ebulição, evapora, você capta, né, essa acetona num recipiente, né, porque ela passa por condensador, você remove ela depois. E o fenol permanece basicamente no estado líquido, né? Então, você teria essas duas substâncias separadas, né? Então, é exatamente isso, né? É a destilação fracionada mesmo. A evaporação, ela não serve por quê? Porque na evaporação, você tem um sistema aberto. Então, no caso de uma evaporação, você aqueceria a mistura, a acetona evaporaria e escaparia para a atmosfera. Só que não é o interesse nosso. O interesse nosso é aproveitar industrialmente tanto a acetona como o fenol. Se fosse na evaporação, você conseguiria obter só o fenol, porque a acetona, ela evaporaria, escaparia para a atmosfera e você não teria ela. Na destilação fracionada, que não é um sistema fechado, né, a acetona, ela evapora e é conduzida, passa para o condensador, né, que ela é resfriada e volta para o estado líquido e você obtém acetona, tanto a acetona quanto o fenol no final do processo. Então, a resposta correta mesmo seria a destilação fracionada. Beleza. Então, a próxima questão é: um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju, LCC. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas. Por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. Esta técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles, respectivamente. Então tem são duas técnicas separadas aqui que são utilizadas para fazer a separação da mistura, né? Então, ele utiliza a LCC aqui, né, que ela interage e forma agregados com petróleo. Então, numa área contaminada com petróleo, você precisa remover o petróleo, então você adiciona esse LCC, que ele interage quimicamente com as substâncias presentes no petróleo, formando agregados. E, numa segunda etapa, é adicionado nanopartículas magnéticas, né? Então, com base nessas duas ideias, dá para vocês imaginar aqui, até por eliminação, qual seria a alternativa correta, né? Qual seria a alternativa errada. Então, sei lá, pensando um pouco. Aí é para separar o petróleo da água? Então, exatamente. Porque imagine que houve um vazamento de petróleo e esse petróleo está na água, ele contaminando a água. Então, a ideia é ter um método pelo qual você consiga remover esse contaminante, que é o petróleo, da água.
E aí, essa técnica, esse método se baseia em duas técnicas separadas, né? Duas técnicas diferentes. Então, primeiro é adicionado esse plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju, né? Que ele tem uma interação química com o petróleo. Então, primeiro é adicionado essa substância que interage com o petróleo, formando agregados. Em uma segunda etapa é adicionado nanopartículas magnéticas a esse agregado, essa mistura. Eu acho que é a flotação e a decantação, não sei. Decantação? Então, baseia nessa ideia das nanopartículas. O que você acha que é adicionado nanopartículas magnéticas à mistura? Aquele agregado ali presente na água. Porque eu acho que é adicionado o quê? As nanopartículas magnéticas, né? Que é a última etapa que os pesquisadores adicionam nanopartículas magnéticas ao agregado que está ali na água. Então, a primeira coisa, você tem o óleo ali, o petróleo, na superfície da água. Então, ele adiciona o LCC e aquilo ali forma um agregado, né? Forma um agregado ali, né? Forma uma espécie de coágulo ali, né? Então, você tem ali os agregados de petróleo. E depois é adicionado essas nanopartículas magnéticas. Então, te remete ao que processo de separação as nanopartículas magnéticas? Você lembra quando a gente viu na última aula lá sobre separação de misturas? Que havia uma tipo de separação, que era a separação tá aqui na alternativa, que é uma delas. Nenhuma ideia, pessoal? Nada, nada, nada. C ou E. É uma delas, Sofia. Só que a dissolução de nascer, alguém dá mais? Alguém? Aline, Sá, Mariana, alguma ideia? Acho de ser também. É. Então, daria para resolver por eliminação, né? Essa questão. Que geralmente, questão do Enem, assim, às vezes você não está meio em dúvida com uma alternativa ou outra, algum conceito que vocês não se recordam direito. Então, se eu tivesse resolvendo a prova do Enem, né, e fosse resolver essa questão, eu iria me basear principalmente nesse segundo método, que envolve a adição de nanopartículas magnéticas. Você adiciona nanopartículas magnéticas ao agregado para você conseguir remover utilizando o processo de separação magnética, né? Nanopartículas magnéticas remete à ideia de separação magnética. Então, eu eliminaria tanto a quanto a B, quanto a D, logo de cara, só por isso, né? Porque decantação não tem nada a ver, centrifugação nem peneiração. Então, eu iria em uma das alternativas que teria esse conceito de separação magnética ou magnetização. Magnetização
Ah, no livro didático, não aparece com esse termo, ele aparece com o termo de separação magnética. Mas fica meio naquela na dúvida, né, entre a C e a E. Então a gente teria que avaliar o primeiro método, seria floculação ou dissolução fracionada. Então a floculação é o mesmo processo que envolve no tratamento de água, quando você adiciona sulfato de alumínio na água, você forma aqueles agregados, né, formando flocos, né, que existe a floculação e coagulação. Então aquelas partículas que estão diluídas ali, ou suspensão no meio líquido, quando é adicionado sulfato de alumínio, elas formam flocos, né? Elas coagulam, formando agregados. E é o mesmo princípio aqui. Essa substância aqui, o LCC, quando ele é adicionado ao petróleo, né, ao petróleo que está ali disperso na água, aquele petróleo que ele está totalmente disperso vai formando agregados, que é um princípio é idêntico ao princípio de tratamento de água com sulfato de alumínio, é o mesmo princípio. Então, você tem uma substância ali que ela está dispersa ali no meio, então você adiciona o LCC e você forma agregados, ou seja, é um processo de floculação, né? A dissolução fracionada ela baseia no princípio de solubilidade, né? Então, por exemplo, se você tem uma mistura formada por areia mais sal, você adicionando a água, você consegue diluir o sal ali. Então, você estaria utilizando o princípio da dissolução fracionada ali, para depois separar a água, mistura formada por água mais sal, da areia, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido, no princípio da solubilidade. No caso da floculação, você tem a formação de agregados pela adição de uma terceira substância. Então, nesse caso, a resposta correta seria a C. Por último, eu acho que essa aqui é um pouco mais complicada, né? Eu resolvi esse Enem aqui, 2016, aqui, e não sei se acertei essa questão. Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a, conforme representado na figura. Então, aqui nessa figura aqui, eu tenho um gerador de vapor. Esse gerador de vapor gera vapor aqui, que seria água, né? Vapor de água, né? Bastante quente. E esse vapor é adicionado nessa uma espécie dessa tigela aqui, que está contendo aqui as folhas de capim-cidreira e eucalipto. E aqui dentro tem a parede que separa, né? E a sauna úmida. Então, qual o processo de separação responsável pela aromatização promovida? Então, aqui tem a filtração simples, destilação, extração para hash, sublimação fracionada e decantação sólido-líquido. A dica aqui, né, o que está acontecendo aqui exatamente, né? Aqui é basicamente o mesmo princípio, pelo menos em termos de princípio, o mesmo princípio que você prepara o chá também. Basicamente idêntico o processo aqui. Acontece que o chá é utilizado água quente, né? No caso aqui é vapor, né? Mas a ideia é basicamente a mesma. Porque o que acontece? Tanto nas folhas de capim-cidreira como de folhas de eucalipto, você tem substâncias aromáticas ali que elas têm afinidade química pela água e pela água quente, no caso, né? Se você adicionasse água fria, você não conseguiria ter o mesmo efeito, né? Então, essas substâncias que elas têm esse odor, né, esse aroma característico, elas são solúveis em água, né? Elas têm afinidade química pela água. Então, quando você adiciona um vapor quente, as moléculas de água solubilizam essas substâncias aromáticas presentes nas folhas. E, e esse vapor, ele, digamos, ele arrasta, né? Ele conduz, né? Ele extrai essas substâncias aromáticas das folhas, né? Então, no caso aqui, claro, eu já dei a resposta, né? Mas no caso aqui seria a resposta alternativa correta, seria a resposta C. Porque, ó, filtração simples não é, né? Filtração, quando você tem ali também um sistema formado, um sistema heterogêneo, formado por
para o meio líquido e o meio sólido. Ali você passa por um filtro e você separa o sólido do líquido. Então não serve nesse caso. Na destilação simples, é quando você tem um sólido solúvel em água, formando uma mistura ali. Você aquece a água evapora e você fica só com o sólido ali retido no recipiente. Não é esse o caso também. A sublimação fracionada, ela é bem parecida com o sistema de destilação. Então, esse conceito de sublimação fracionada eu não expliquei na aula anterior nem no conteúdo teórico, né? Porque existem infindáveis métodos de separação, né? Então não teria como falar de todos. Mas a sublimação fracionada era utilizada em misturas em que um dos elementos ele se evapore muito facilmente, ou seja, ele seja muito volátil. Então bastaria você aquecer uma substância que esteja no estado sólido e ela passaria diretamente para o estado de vapor, né? Que também não é esse o caso aqui. Decantação sólido-líquido também assim, faz sentido, né? Então a resposta alternativa correta seria a extração por arraste, porque é o mesmo princípio que você está preparando um café ou preparando um chá também, né? Você utiliza água quente para solubilizar compostos químicos presentes no pó ali ou na folha que sejam solúveis em água. Então, tanto as folhas, né, a erva de capim-cidreira como de folha de eucalipto, elas têm essas substâncias aromáticas, né? Tem um odor que são solúveis em água. Então, quando você adiciona água quente ali, elas se solubilizam e depois evaporam, né? Então, essas moléculas elas se espalham pelo ambiente aqui, né, na forma de vapor, aromatizando a sauna, né? É basicamente isso, né? Nossa, já passei da hora, né? Seria C, extração por arraste. Então, no conteúdo teórico que eu preparei, o método de separação que eu tinha explicado é o método de extração. Não tinha falado sobre extração por arraste, mas basicamente é o mesmo. A diferença é que na extração por arraste é utilizado o vapor de água quente, né? Vapor d'água, né? Na extração normal, geralmente é utilizado água líquida mesmo, né? Como é o exemplo que eu dei, foi na preparação de chá, onde você adiciona água quente, ele solubiliza as substâncias ali e prepara, né, a mistura, né, líquida formada pela água e as substâncias solúveis ali. Então, no caso, quando eu estava resolvendo esse exercício, até tinha pensado se não poderia ser a AD também, né? Mas como eu expliquei para vocês, a AD ela é muito parecida com a destilação, né? Você tem uma fonte de calor aquecendo uma mistura, sendo que um dos elementos ou uma das substâncias dessa mistura, ela é uma substância que se volatiliza muito facilmente, ou seja, ela se sublima, melhor. Ela é uma substância que sublima. Isso significa que ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, ou para o estado de vapor. Então, se você tem uma substância que tem essas características, quando você aquece ela já passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, né? Ela não passa para o estado, ela não tem esse intermediário do estado líquido, né? E é um caso bem específico, né? Que nem livro didático eu vi, eu já encontrei isso. Então, é uma questão, então essas questões elas são bastante contextualizadas nas perguntas do Enem, né? Aí tem um contexto, tem um texto para você ler, cansa pra caramba, né? Sobre a sublimação, Ana, personagem? Esses nomes aí é tipo filtração, destilação, Ah, tá. flotação. Ah, tá. A filtração eu já expliquei tem no próprio PDF que eu tinha escrito, né, que é o material teórico que eles disponibilizam para vocês, né? Então a filtração eu já tinha explicado o conceito de filtração, destilação, eu expliquei o que era extração, sublimação eu não tinha explicado porque eu não tinha encontrado nada sobre isso, né? Pelo menos nas apostilas, nos livros que eu li, né? Não tinha encontrado nada. E também tinha explicado sobre decantação também. Então é só dar. Então, nas questões do Enem é bastante
Eu vi a prova de 2011, a prova de 2012, 2014, 2015 e 2016. E basicamente as questões envolvem separação de misturas mesmo. E variam muito as questões, né? Tipo, melhor, não varia tanto assim, mas às vezes aparece um conceito ou outro assim que que às vezes pode gerar um pouco de confusão. Então a ideia mesmo é dar uma revisada nos conceitos, né? Tentar entender bem o conceito. É assim, tentar resolver os exercícios, né? E também as questões do Enem, uma das coisas que cai bastante sobre o sistema de tratamento de água, né, esgoto, porque envolve separação de misturas, né? Fundamentalmente, tanto tratamento de água quanto esgoto é basicamente separação de mistura. Então é bom se atentar para cada uma das etapas, né? Aqui eu mostrei um esquema geral sobre a captação da água do rio, sobre o processo de coagulação, floculação, né, com adição de sulfato, você tem a formação de agregados ou de flocos ali, e aí eles podem, e aí tem dois caminhos, mas normalmente, depois que passa da primeira etapa, na segunda etapa ocorre a decantação, né, que depois que formou os agregados, os flocos, eles têm uma densidade maior, então eles se depositam no fundo do tanque aqui do reservatório. E depois que passou por esse processo de decantação, ele passa por um processo de filtração. Na filtração fica retido basicamente as moléculas contaminantes, moléculas orgânicas, né? Ficam retidas ali ou na areia, ou nos seixos, né? Ou no carvão ativado. E que o carvão ativado, ele é tipo um material que ele é bastante poroso. Então, quando a água passa por esses poros, as moléculas orgânicas ficam retidas no carvão ativado. Então, você consegue remover moléculas orgânicas ali, que são de tamanho microscópico. Na última etapa, então, ocorre o processo de desinfecção, né? Que é geralmente a utilização de cloro para remover os micro-organismos ali, patogênicos. Só depois essa água é distribuída para a população, né, para consumo. Nessa última imagem aqui, você tem um esquema de flotação, né? No slide que eu tinha mostrado para vocês, na aula anterior, na aula teórica, eu tinha dado um tipo de exemplo de flotação, que era com a adição de água. Nesse caso aqui, é um outro tipo de flotação, que é utilizado bolhas de gás, ou de ar. Que essas bolhas, elas arrastam essas partículas, esses agregados que estão em suspensão no meio líquido, arrastam até a superfície. Porque essas partículas sólidas se aderem às bolhas e são arrastadas até a superfície do líquido. Né? Depois você consegue fazer essa separação. Né? Então, basicamente é isso. Não sei se eu expliquei direito. Né? Explicou certinho, professor, deu para entender bem. Estou meio cansado hoje. A primeira questão era bastante um conceito matemático, né? Então, tinha aqueles dois métodos lá, daria para resolver por um sistema de equações, né? Ou calculando cada uma das densidades, né? Um por um, depois você comparando o resultado. Deixa eu perguntar, qual que é a próxima, que horas começa a próxima aula de vocês? Porque já deu a hora aqui, já. 8h45. Desculpa.